Nos últimos dias, uma série de confissões nas redes sociais de práticas de orgias sexuais e uso de drogas envolvendo o magistrado da comarca da Praia, Mândio Brito, está a causar um aceso debate no país. As chamadas confissões em si, que são uma espécie de prosa bárbara, não tem nada de edificante. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: a sociedade cabo-verdiana está interessada em ouvir os pecados de nós todos? Eu penso que isto não é um valor cabo-verdiano, isso é um mau costume. E eu considero que a sociedade no seu todo não tem nada a ganhar pelo facto de estar publicamente a fazer a confissão. Para mim, este é um grande golpe de marketing da Craste. Eu não quero saber, eu penso que a sociedade cabo-verdiana não quer saber dos pecados dos outros. Portanto, eu interpretava essa confissão mais como um movimento contra a hipocrisia, um movimento pela verdade. Eu julgo que eles estão a imputar-se a si mesmos. Por isso é que estamos realmente revoltados, não é? Atos que nós todos consideramos, portanto, que são atos ignóbeis e que realmente, tanto, que nós não devemos praticar. No fundo, eles estão, portanto, a imputar-se a si mesmos esses atos, não é? Como forma, portanto, de alertar publicamente para a necessidade de os deixarmos de praticar e possamos encontrar a verdade. Alegados indícios de agressão a menores nas confissões levaram a que autoridades como a Curadoria de Menores, o ICA e a Comissão Nacional pelos Direitos Humanos reunissem de emergência na tarde de sexta-feira para avaliar o caso do orfanato mantido pela congregação. A Procuradoria-Geral da República ordenou a abertura de 2 processos crimes contra 2 membros da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. São suspeitos de crimes de tortura e tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, maus tratos a menor ou incapaz, maus tratos a cônjuge, sequestro, homicídio simples, calúnia e injúria. A Polícia Judiciária deteve na manhã de hoje o líder da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas, Inácio Cunha. O Ministério Público decidiu arquivar o polêmico processo-crime que envolve a CRASD, Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. A Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas diz-se nada surpresa com o arquivamento das queixas contra a organização feitas em junho passado. A mim é a Mândio Brito. Hoje nos também encerra a série de episódios em que o Estado te explica qual que foi a investigação à volta de maus tratos de crianças ocorrido no seio de orfanato de Craste. E hoje nos também fala mais de aquilo que passa no processo em si. Na Procuradoria, queixosa Elsa Flá me ouve crianças, membros de congregação, no interior de edifício, chora, para modo estava a ser castigados com o uso de palmatórias na mão e meter relatos de crianças que foi castigado com jejum durante 3 dias para modo furto alimentos. E caso então pergunta, se queixosa Elsa soube de que ela, por que nunca que denuncia? Se ele houve choros, é porque era na altura que estava ali dentro do orfanato. Por que a gente então, que gosta de repente, é tapar-se hoje? Popularmente tem aquele
ditado, quem cala consente. Biblicamente, também a mesma coisa. Queixosa Ramila e Flá me tive conhecimento de vários castigos e açoites de crianças no orfanato, castigos de jejum, que castiga de presença poeta estudava e por isso ele saía de casa 7 de para manhã e regressava geralmente 8 horas à noite. Outra pergunta também, se ele soube, por que denuncia antes? E só agora, queixoso Carlos e Flá, durante todo o tempo em que esteve ali no cenáculo de Ponta d'Água, de 2011 a outubro de 2015, me castiga jamais de presença e nem houve qualquer comentário, mas que as crianças que estavam no orfanato sofreram maus tratos físicos. Atenção, se ele nunca antes é que houve, por que queixa e a Flama Inácio que se soltava crianças dentro de orfanato de Craste? Atenção ainda que queixoso Carlos Brito, ele era monitor de orfanato de Craste, por isso Flama que sabia é uma coisa impressionante. Queixosa Idira, Flá, mas ele apenas teve uma criança que foi castigado com jejum para um período que cada recorda. Mas é que dá mais nenhum detalhe. Não te pergunto, então por que queixa de Inácio? Queixoso João José Brito e Flá, me sabe de várias crianças que de 2010 a 2012 foi castigado sim com palmatórias e que as crianças foram castigadas por Vera Brito. Mas que os castigos ocorreram dentro de orfanato. Bom, aquele ponto ali que queixoso João José Brito, mais conhecido para Zequinha Flá, é algo muito curioso, para mim é trazer a cabeça de fora. Primeiro ponto, que já não achava em episódios anteriores, me lembra de que as principais açoitadoras de crianças dentro do orfanato de Craste. Segundo, ele me nome de várias crianças que supostamente foi açoitado para Vera Brito, mas que as crianças que esse queixoso refere como tendo sido açoitados para Vera, esse que a Vera açoitasse. E próprio na investigação que surge prova uma Vera açoitasse. Mas Vera estava na fogo, modo que entre 2010 a 2012 ela conseguia simultaneamente estava de solta crianças ali no orfanato na Ponta d'Água, sendo que Vera vinha muito raramente e, salvo o período de férias, era sempre por muito poucos dias. Essas pessoas se te compreende mais claro a intenção de queixosos. Coisa que está por detrás desse queixo. Zequinha, como não te dava criança almoço, se eu visse eles ganham mil falando Faustina, hoje tal criança todo castigo, acabou de comida. Zequinha próprio, jogando falando, para me apanhar aquela comida quando estava daquela criança, para me dar a ele para comer. Mas aquela criança, aquele dia estava de castigo. E mim, não concordo com aquela coisa que Zequinha falou, me apanhar aquela comida que é para aquela criança, me dá Zequinha. Então, mim também a presença da minha Zequinha, solta crianças, duro, com sintomas, mas no momento também fica contente e alegre com aquela coisa que a Zequinha faz a criança. Zequinha também, ele não só te dava com pó, mas também te dava jejum. Então, te tomava comidas de crianças, que te dava crianças, mas pelo contrário, te põe na presença de crianças e te come em frente de crianças e crianças ficam te chora, mas nosso coração maldito, não está falando que as crianças merecem dar aquele castigo ali. E não está cá comer aquela comida e essa fica te chora, outro vai para o quarto, para que fica na nossa presença. Titi, uma das principais testemunhas de queixoso, como sempre, e depois a flama até uma só criança que é solta, mas amando de Inácio. Quem não esquece, declarações de Titi é sempre assim, amando de Inácio. Nunca sei se a pessoa se entende coerência
de ser esse ao extremo e que o único caso que fala é por culpa riba de quem é que tem. Dela Brito, presidente de orfanato na altura, na procuradoria, fala claramente, mas nunca me que assiste nenhuma criança ser soltado por algum membro de igreja ou por outras pessoas. Mas, todavia, nos repara o seguinte. Não, que ele é mentira. Para morte dela sabe de tudo coisas que passavam dentro do orfanato, tanto orfanato masculino como feminino. Dela como presidente de orfanatos, ele dava conta de tudo coisas que acontecem dentro do orfanato. Que lei mais pura mentira. A minha Faustina, tinha vez, uma presença dela até castiga crianças. Exagerou. Tinha às vezes dias que não sabia. O amor dela te aproveitava para soltar a criança, principalmente na só de noite. A hora que não vinha de culto, que a hora que o sol põe na água, sempre te aproveitava só de noite para soltar crianças. E dela era a favor da suíte. Para morrer, me mesmo em presença de uma zequinha para bem da crianças com o povo. Que me, uma presença luta sobre a criança ao lado dela. E dela sempre te uma todos para bem castigar as crianças. Nossos monitores não estão soltáveis para além daquele que nos ensinaram. Todos os monitores de orfanato já sabiam dos maltratos de crianças dentro do orfanato. Todos os dirigentes também de orfanato também tinham conhecimento de açoite que não soltava crianças dentro do orfanato. Para que as declarações ali, em que as pessoas já entendem claro que os que está realmente por detrás desse processo. Ou seja, queixosos e vários dessas testemunhas te nega tudo que ele quer ser seu próprio corpo e te apoia toda a culpa apenas sobre Inácio. Para quem é que tem estado te acompanha coisas até ali, acho que desentende uma estratégia é sempre que lá. Testemunha ali, flama quem é que te mandava castigava crianças dentro do orfanato, era o senhor Inácio Cunha. Mas tem outros indivíduos que também estão a maltratar a criança, mas que as lajecas te lembram não. Meus reparam no discurso de Liu, que nos quis até ali várias testemunhas de depois dizendo uma luta soltar crianças e beijo e até que as ações bem terminam devido a um terrível abuso que Liu está a fazer com certa criança de nome Madelino, hoje já maior de idade, que a certa altura que suporta mais folha-lhe um prato de sopa em cheio na rosto. Mas, todavia, na procuradoria, Liu, como sempre, ao estilo de que os outros anátemas, e nega tudo e põe culpa apenas em cima de Inácio. Testemunha Tó disse: e Flamengo lembra-me, certo dia, Vera Brito açoito uma criança, mas ele trouxe a pessoa de fora, sendo que, segundo Januário até ali, ele era de que os principais açoitadores e de que os mais cruéis mesmo no orfanato de Creste. Cima Liu e também Tó Sal. A esse também, esse que assume essas culpas, mas esse coloca essas culpas tudo em cima de Inácio. Também, hoje também não acredito que a pessoa saber que tudo que as pessoas estão assistindo esse vídeo, que esse também tem uma culpa. Liu também dava criança também com pó. E tinha uma pessoas, também dava criança com pó. O meu sistema tinha um monitor, que é homens, para bem da criança com pó. Todo isso, ainda a criança me tinha medo de apoio, dava só de rixo próprio. E qualquer ministro que fosse cabeça rixo, tinha uma área toda isso. Não pergunta, será que as pessoas que largam a igreja para modos que quis confessa seus pecados, nomeadamente que os de maus tratos a crianças, eles de repente nos observam? Tudo que os meninos que saem de Creste e que trabalhavam ligados ao orfanato, eles têm um ponto em comum. Até esse momento,
ainda é que mostra sinal de arrependimento. E também se mostra qualquer disposição a falar a verdade de o que acontece dentro do orfanato. O caso de Dela, Liu, Nanina, Elsa, Nelita, Ramila, Zequinha, Torissal, Zeminhas, Ostelino, Admildo, Adik Transepampi, Admilson, Delegacia de Saúde, Rose, Samuel, Isaías, Calu de São Nicolau, Esther, Titi e Jadson Pedro. Aqueles meninos que nesse momento se lembram seus nomes. E também tem outros meninos. Nenhum deles ainda que reconhece e nem que arrepende que esse tamanho maldade se desculpa que se fazia a criança. Mas quando aqueles que reconhecessem as marcas fazer, está Tó, está Ostelino, Zequinha, está Tito, está Esther, Liu, Dela, Elsa, está Nanina e outros que nem assim te lembrar. A este pegou o conhecimento que não tem, és que arrepender de tudo aquele mal que na companhia de nós não fazer. E, para agravar a situação, hoje este na rua, este está mal contra Inácio, mal contra a igreja e ainda tão hipocrisia que este esconde dentro dele, que eu deste negaste a falar, mas nunca lhe dá conta que eles mostraram que não fazem orfanato e nem também as fazer, que é bastante triste. E tornou-se que fazia parte de dirigente ou de qualquer colaboração com o orfanato que tem culpa para qualquer coisa que os não te confessa hoje. O mais grave que as meninas que sei, caso de Dela, Liu, Zequinha, Tó, Esther, também Ramila, e meninas que inicialmente que não estava junto, ou seja, que não estava junto no orfanato, lidava com criança, que hoje, mas criou da flor, se nega bem juntos, ao balcaricho, está culpa de suas cabeças, está por culpa na igreja e na Inácio. O mais triste é que a maioria de meninos que está a fazer parte como dirigente ou colaboradores do orfanato, que querem falar a verdade, é que querem expor o que nós não fazemos dentro do orfanato, mas sim se atribui culpa à igreja, a Inácio principalmente. Essa igreja, pensa que confessa aquela coisa que esse cabra faz dentro do orfanato ali, ou que esse crime que não nos juntam faz para alguém que saiu, ou para alguém considerasse como pessoas direito, ou pessoas que fazem nada. E que as meninas que sei, esse é simplesmente pensa que confessa a verdade de o que se faz. E a maioria das meninas que me acabam de referir ali, está combate, ou seja, está a falar ao público, mas que as confissões que ser feito, mesmo a vídeo, ou mesmo em suporte papel, mas que corresponde à verdade. Ou também mas não ser obrigado a fazer vídeo para não falar alguma coisa à volta do orfanato ou de alguma outra confissão. O que me interessa é claro que, mim pessoalmente, ninguém está se obrigando a fazer qualquer vídeo e ninguém está se pressionando a fazer qualquer confissão ao público. Mas mim está ali de fazer essa confissão, onde sabe o que me faz e sabe o que me faz mal. E a forma simples de não resolver o nosso problema, onde sabe se mim nunca fazer essa confissão, ou mais cedo ou mais tarde, alguém tem que fazer a confissão, seja que essa criança ou outro menino que não estava junto. E mim queria fazer negócio para que mais tarde que venha complicar a minha situação espiritual. Agora, em relação a Inácio, não tem que entender, mas queixosos acusando de ter maltratado duas crianças. Mãe de uma de que as crianças, testemunha Gigi, e flama a próprio Inácio Cunha, chega de castiga seus filhas, mas um outro criança que, porque ele é menor, no Catalinha, seu nome, e um de seus filhas foi castigado por 3 dias de jejum para Inácio. Todavia, próprio Procuradoria houve esta filha de testemunha Gigi, e que a filha falou uma coisa muito clara, mas certo dia me senti fome, labanta e traz arroz na frigorífica e comer. Dela, presidente do orfanato, depois de investigação da conta, ordena que aquela tal criança ali
fosse castigada por 13 dias de jejum. Mas nunca foi noite, mas foi dela que deu jejum. E, mas dela apenas falou, mas noite que manda. Nunca sei se não se entende uma contradição entre uma testemunha fundamental e sua própria filha. E aquele filho ali é um dos dois menores que queixosos baseia pesa acusa Inácio de ser maltratador de crianças. Mas todavia, as mesmas crianças falam, mas Inácio que tem culpa, porque Inácio castiga de maltratar. Mas, as mesmas crianças, filha de testemunha Gigi, falou muito claramente na procuradoria. Mas certo dia, claro, só está bem. Mas Inácio Canto descobre que ele obriga, claro, a pedir desculpas a essa criança na presença de testemunha Gigi, mãe dessa criança. Que ele é comportamento de alguém que te manda maltrato. Ou seja, Sr. Inácio, que queixoso se acusa de ter maltratado crianças, ele é um maltratador, sendo que ele mesmo canta e descobre, mas claro, só estava esta filha de testemunha Gigi, me obriga, claro, a pedir criança desculpa frente de Gigi. Nos para, nos ajuiza, nos mesmo. Um outro caso que levantaram na procuradoria é Mãe Inácio, supostamente, aplica jejum de 3 dias a uma criança que hoje é maior de idade, chamado Anderson. Na procuradoria, irmã daquele Anderson ali, que esteve uma vez na creche, Flama Inácio manda castiga seu irmão só porque seu irmão sai para comprar pão para um senhor que estava residiva dentro de sede de igreja crente. Meus rapazes, mas seu irmão Anderson, canto vivo, Flama, mas Inácio deu 3 dias de castigo de jejum porque ele tinha prestado seu telemóvel para um senhor que na altura estava no centro de recuperação de toxicodependentes ali na creche, o que na altura era proibido para fazer. Ou seja, era proibido que qualquer pessoa prestava móvel a um paciente que estava nos tempos iniciais de seu tratamento. É bom reparar essa contradição entre Anderson e sua irmã quanto ao motivo daquele jejum. Mas qual que é a verdadeira história por trás desse jejum? Meus observam. O único anátema que sei, no caso de Anderson, eu falei que poderia uma Inácio dar castigo, ou seja, mandar jejum 3 dias, pelo facto de pista de rapaz de recuperação e telemóvel. E na data que ele apresenta, tinha que ficar claro ali, como de criança no orfanato, em momento algum, se podia ter móvel na sua posse. E se caso os mestia falavam com seus familiares, ou seja, qualquer pessoa para fora, através do telemóvel, tem que ser monitor, o telemóvel, pôr na mão, mas ele usa o telemóvel sim na presença de monitores. Se caso o mestia falar com a família em particular, ele está acabando num quarto, sim, desce não garante me familiares que se fala com ele, ele está falando na telemóvel. Mas Anderson está falando me tinha móvel na terraço e empresta um rapaz de recuperação móvel. Ponto que fica ali claro, rapaz de recuperação também se tinha acesso ao telemóvel. Então, cada coisa com verdade, Anderson falou, mas ele me tinha móvel, me pista rapaz de recuperação móvel, para usar, mas Inácio dar castigo. Em momento algum, até onde me lembra, Inácio dá Anderson qualquer tipo de castigo. A missão de Anderson, castigo de jejum, que foi Inácio que beitra, era 3 dias de jejum. E para ficar claro, que o jejum que Anderson toma, na verdade, nunca te lembra, era coisa que ia fazer, mas te lembrar era um assunto grave que ia fazer. Que a gente chegava a casa de trabalho, então um rapaz de recuperação da queixa dele. Mas nunca te lembra bem era coisa que ia fazer. Então, a partir dali, foi justamente naquele dia de noite que me soube de o que ia fazer. E mesmo naquele dia, mim mesmo falei de jejum, para coisa que ia fazer. Acho que tomava um dia de jejum, no segundo dia que eu também toma, que Inácio sabe. Depois, informação de outras pessoas, coisa que Anderson faz, mas mim dá jejum. Foi ali que Inácio manda para dar comida. Se Anderson sabe qual é o motivo que deu Inácio manda para dar comida. Mas não foi Inácio que dá, que está correspondendo a verdade.
Assim fica claro quem é que realmente é culpado para aquele jejum que Anderson leva. Na Procuradoria também surge indiciariamente provado que Inácio terá castigado fisicamente um certo criança porque estava atrasado para a escola e brincava na casa de banho. E segundo esse mesmo criança, cujo nome nunca está falando ainda, Inácio deu também castigo de 1 dia e meio sem comer. Mas não soube o seguinte. Também em relação a outro caso, que é o caso de Isaías, Mica, ele falou na Procuradoria também para Inácio dar jejum e também uma soltar, pelo facto também que estava lutava dentro de casa de banho na hora de ir à escola. O que também nem tem que afirmar aos dias, mas também aquele que está correspondendo à verdade. Como se não é um job detalhadamente na hora que Mica vai para a escola, se não pega naquele lado lá, ele estava no orfanato dos vizinhos de baixo. E lá que está coordenado o orfanato eram monitores. E também na hora que ele te prepara para ir para a escola, também Inácio que estava lá. Inácio estava num piso de lida. Inácio não sabia nem a hora que ele estava para a escola. E Inácio, para entrar no orfanato, esse monitor se chamou para algum caso. Já tive um caso já muito antigo, foi em 2005 aproximadamente. Inácio mesmo tive e soltava em Mica. Naquele dia Mica estava na casa. E quando volta, eu soube que tinha uma criança também que menininha, estava na casa banho e lavava para sair para a escola. Então ele Mica estava também no outro lado, lavava também para a escola. Então acontece que ele entra na casa banho e acha que a menininha ela está lá. Então, segundo a informação que as crianças contam, mas começa a acompanhar com água. Então naquele, nós irmão Inácio estava num quarto logo ao lado de que a casa banho ouve aquele barulho. Então ele vem ali e entra, quando ele vem acha que duas crianças dentro da casa banho acompanhar com água. Então foi ali que ele Inácio e chamou estudioso e procurou saber o que se passa a partir de soltas. E quando volta, foi Inácio que contou, mas aqueles dois meninos estavam dentro da casa banho a luta para acompanhar com água. Que aquele tipo de comportamento, a mim que podia permitir nenhum criança, rapazinhos, está no ambiente de onde que meninas está e naquele tipo de brincadeira. Mas aquele lá está constitui um perigo para o orfanato. Não foi por causa disso que soltasse e ia mandar-se para a escola. E quando as crianças voltam da escola, mim pessoalmente procura bem entender de melhor a coisa que acontece. Não foi ele que se contou, mas aquela Diana estava trabalhando dentro da casa banho. E a porta estava semi-aberta, como assim, e se lavava a pé. Então aquele Mica e bem casa banho, certamente para procurar alguma coisa, então ele bem, eles começaram a acompanhar com água dentro da casa banho. Então foi por causa disso que Inácio soltou. Mas de uma outra causa, Mica tem conhecimento e nunca dá conta mesmo, mas Inácio solta qualquer criança no orfanato, a não ser aquele dia. Não te lembrar de um certo dia, no ano de 2007, quando eu ficar naquele orfanato? Então, numa conversa amigável entre mim e aqueles rapazinhos do orfanato, então um destes ia chegar falando de que um dia, Maílson e mais um outro, seus colegas, estavam dentro de casa de banho, eles tinham chover aberto, portanto, eles estavam a gastar tio água, eles tinham durado tio tempo de tomar banho. Então esperavam a ficar a acompanhar a água que estava de cedo de chover na brincadeira. Então, devido àquele barulho que estava fazendo na casa de banho, então estou contando que Inácio veio abrir a porta de casa de banho, então ele ia lá fazer aquela brincadeira lá. Então estou contando também de que Inácio dá esquecido por causa desse que estava a fazer aquele traquinagem lá. Agora, convém falar que me movi com os boca das crianças. Se é verdade ou mentira, que não saber. Que é o único caso que me recordar que tive de ouvir que Inácio soltar alguma criança do orfanato. Mas se é verdade ou mentira, que nunca saber, falar. Quanto ao tipo de castigo ou açoite que se Inácio dá ou que dá, que ele nunca tem conhecimento. Para nós que acompanha, nunca sei se nós entende, mas eventualmente há relatos que Inácio castiga mesmo. Te dei as ideias, mas que ele nos fala de uma coisa que passa há 10 anos atrás, para modo um menino está a fazer a cabeça rijo dentro de casa bem e está atrasado para a escola e te desperdiça água e te brinca com o menininho.
Então pergunta-nos, se nós estivesse na mesma situação, que nós achava filho de outro alguém, naquela situação, atrasado, e te brinca com menina de sexo feminino, dentro de casa vai te desperdiçar água, o que nós está a fazer? Muito provavelmente, nós te dava um pequeno castigo, que foi aquilo que nasceu de, como também, se estivesse lá outro, podia dar perfeitamente. Que ela te torna e nasce maltratador de crianças. Não pergunta pessoas de tempos antigos, e nasce tem aquela educação de tempos antigos, ora se queres achava filho de outro alguém, na cabeça rijo, se te dava um pequeno coração piprende, e se seus pais te levava aquela a mão. Quanto aquele dia e meio sem comer, que ela facilmente não te provar que não. Por quê? Tem um outro menor que flama e nasce te aplicável tanto castigo físico como jejum. Mas, na verdade, tirando aquele incidente, que mesmo alguns elementos de classe chega de fala dele anteriormente, será que, em termos normais, e tirando a exceção, e nasce a maltratar crianças, castigando-as fisicamente e dando-lhes castigo de jejum, nos observa. A mim, desde que estou na CRASD, nunca minha presença Inácio da crianças castigo de jejum, nem de açoite e nem de qualquer outro castigo. Também, durante essa igreja, me encontra num irmão, num monitores, da flama Inácio costuma dar crianças açoite, ou castigo também de jejum, ou qualquer outro tipo de castigo. A mim, desde onde que eu entrei na igreja de Cristo, nunca ouvi Inácio que solta criança, nem te dá castigo de jejum, nem nenhum outro tipo de castigo. E nem também, desde que eu entrei na igreja, nunca vi nenhuma pessoa está falando a Inácio solta criança, nem uma Inácio da criança, nenhum tipo de castigo. Quanto à questão de jejum ou outros tipos de castigo, que ali para mim é novo. Nunca ouvi falar de que Inácio dá crianças qualquer outro tipo de castigo ou jejum. Porém, te lembrar de que Inácio, se eu vejo, ele traz criança de castigo de jejum que nós não estávamos da criança, isto é, quando ele estava da conta. Já tenho 9 anos na igreja. De hoje, a minha odia Inácio está da criança castigo, nem castigo de jejum e também nem castigo para sota. Me também de hoje nunca ouvi ninguém dentro da igreja está falar mas Inácio da criança castigo, tanto castigo de jejum como castigo para sota criança e nem outros tipos de castigo a mim que ela nunca odia e também nunca ouvi de hoje. Observado isto, não deve também entender, mas horas que queixosos bem flama Inácio me está a maltratar crianças, na procuradoria apenas 4 crianças, mais de 40 e tal que estava ali dentro do orfanato, que flama Inácio chega de castigar-se. É muito estranho que as 4 crianças, 12 irmãos, que os outros 12 também irmãos, e tudo isso é primo irmão de companheiro, filho de 2 pais, que é irmão de companheiro, que é ex-membro de Cristo e que te combate Cristo de maneira feroz. Se fala de Cacá e de Dino de Renque, 2 antigos elementos de Cristo que só seus filhos que Percy da flama Inácio castigasse. O que tem que ficar claro é que corresponde à verdade, tanto na declaração de Maílson, de Mica ou de Anderson. Tudo que as outras crianças, eles falaram o seguinte: Inácio pessoalmente nunca que castiga, mas não te acredita, mas Inácio está para trás de castigo, para modo era ele Inácio que está a controlar tudo o que usa dentro da igreja e logo ele tinha que saber. Não analisa agora porque que crianças tinham as ideias, mas Inácio sabia, porque ele que está controlava tudo.
sendo mim o único principal autor. Nunca pude ficar de boca calado e fingir de me nada capaz. Sendo mim, sabe, nunca tive culpa em qualquer tipo de castigo ou disciplinar das crianças. A minha era o principal dirigente do orfanato. E minha era o principal autor daquilo que os açoites, a maioria dos açoites, crianças levavam. E tinha castigo que se recebia. E mim, sempre quando aplicava qualquer açoite ou qualquer disciplina que as crianças, mencionava sempre Inácio que manda, mas nunca Inácio manda para outra criança daquele tipo de forma. Olhando mas as crianças, mas olhos bem Inácio, mas olhos de cima abaixo, mas está ainda comportava comigo mais mal linda, então demônios não, mas gosto para usa muito forma com crianças, então para enganar aquelas crianças, mas me nati que mandam para desculpar. Mas sim, que inflas, me está aqui também, então me aceita o açoite. Livremente, me aceita o açoite com naturalidade. Então, exatamente naquele que me está fazendo. Então, te enganas, mas está bem Inácio. Para mim falar com o Inácio, sabe esse comportamento. Então, um tempo, ali na terraça, depois está de baixo, assim que se pensa amanhã, bem Inácio, porque assim que me desculpou, pensa fica, pensa grita, pensa aceita o açoite com naturalidade. Então é aquilo que pensava fazer com crianças. Mas também aquele assunto ali, é que isso tinha que fazer. Também tinha monitores, minha colegas, que estão fazendo aquele assunto ali. Essa bem esse trabalho, fazer, essa tona diz. Esse engana a criança, mas diz bem Inácio. E então, te dá crianças que pô, e te fala Inácio que mandou. Então, criança aceitava que isso é normal. Pensando no Inácio que mandasse. E naqueles dias que mim aplicava a saúde com as crianças, e que as crianças sempre que falavam era assim. Então deixava-se entender o Inácio que mandava para castigar. Ou seja, passou a açoitar-se por coisa que se faz durante a semana. Então quando me faz o Inácio que manda, automaticamente se levava na mente o Inácio que flame. Então esse gente primeiro vai falar o Inácio, mas ele ser algum açoite, algum outro tipo. E depois de que me açoitasse, sempre usava outro método quase. Que engodava a vez, vocês entendem. Pensa que o Inácio para contar Inácio qualquer coisa que passa. E quando o Inácio regressava de fora, essa deixantina mas tudo está tudo normal. O espaço que na ausência de Inácio, eles tinham o corpo tudo açoitado e ainda por cima com marcas. E de forma que me soltava esse, deixava essa marca na perna que facilmente usar ou no braço. Já moja, claro, já moja Zequinha, já moja Zeminhas, também já insiste também Liu, já insiste dela. Então, tudo que eles também assistiam, também está fazendo a mesma coisa que está fazendo com as crianças ali. Que dava crianças com pó e está flamenaço que mandasse da cupó. Então, crianças aceitavam que isso ali com naturalidade. E está pensando, menaço que mandasse bem. Eles são aquela mentira que não coloca na mente de crianças, menaço e manda para não dar que as crianças pó. Então, que as crianças ali escritas também, eles ficam firme na mente e em qualquer pessoas que estão a fazer perguntas acerca de que é açoite. E esta fala pessoas menadas que estão mandando para nos soltar. A minha presença Dino, Calu, Clá, também se soltava que as crianças ali. Então também se usava também que as mesmas técnicas que ninguém usa. Esse de solta crianças e até esta fala não, menaço que manda. Esta finge mas bem menaço. Então depois essa tona de baixo. Deixando os baixos, então essa barra confiança forma, mas diz fala penaço que mandasse pessoa da criança. Então criança também, tá pensava em si e tá aceitava que essa açoite naturalmente tomou de penaço se mandar as pessoas dar. Só que estava acontecendo uma coisa, que as crianças já tinham em mente bastante anestesiada, que estava a acreditar que era Inácio que estava mandando uns dados de pau. Então estava a ficar sem qualquer poder moral de recorrer à ajuda de Inácio. Como eu estava a acreditar que era Inácio que manda deste pau, logo seria em vão, ele vai levar a queixa para Inácio. Nesse caso, não. Entendido isto, nós temos que compreender, mas a mesma ideia que crianças tinham, a maior parte de pessoas lá fora tem. Mas qualquer coisa que passa dentro de Cristo, uma culpável é Inácio, porque ele que é conselheiro da igreja. É um raciocínio totalmente errado. Ainda por cima, de tudo que as crianças que estiveram uma vez no orfanato de Cristo, um desses
corajosamente falou o seguinte na Facebook há tempos. Nos observe esse comentário. Nunca sei se pessoas entendem, mas esse próprio criança que esteve no orfanato de Cristo e deixa claro, mãe Inácio nunca que a maltratasse, mas passa maldição na mão de que os outros meninos de orfanato, mas ele Inácio nunca que mexeu. Para quem é que te entende? Então já logo realmente o que está passando ali. Mas não aprofunda ainda mais. Após a investigação de procuradoria, surgem seguintes indícios de maltratadores de crianças dentro de Cristo. Claro, foi indiciado de ter castigado 5 crianças. Calu de Santo Antão foi indiciado de ter castigado 4. Dela, que foi na procuradoria com tudo autoridade, mas ele nunca quer dar conta de castigo. 4 crianças diferentes apontam dedo na procuradoria. Inácio, 3 crianças apontam dedo, mas já não explica ali o caso. E é importante explicar, uma prova indiciária é que é uma prova fiável, é prova tipo alguém flanque ali, mas ainda nunca tem provas daquele outro lado. Então é apenas um indício, mas é que é uma prova com força para condenar ninguém. Por isso, contra Inácio, surge que esses 3 indícios ali. Assim como surgem indícios em relação a outros, que hoje todavia te nega tudo, mas que crianças foi claro na ponta, se desculpe, e outros testemunhas que nós menos ouvimos em episódios anteriores, já deixam entender claro, mas é culpado, só que esse que crê, reconhece. Mas na procuradoria também surgem mais indícios em relação a outros jovens. Em relação a Dino, surgem 2 crianças que denunciaram. Em relação a Faustina também surgem 2. Em relação a Antônio, a Zequinha, a Daniela, a Nené, a Denise, a Vera, a Liu e a Tite, surge também pelo menos uma criança para cada. Mas, na verdade, a história é muito mais além. O que já não conta em episódios anteriores. O que ele não queria deixar claro é o seguinte: houve sim maus tratos no orfanato de Cristo. Não te reconhece e não te pede desculpas por aquilo. Mas culpados é aqueles que realmente fazê-lo, não quem é que quer fazê-lo. O Sr. Inácio que esteve envolvido naquilo. Agora, por que tinha pessoas na rua que têm mesmo noção, mas Inácio que maltrata crianças? Por hoje eu termino por ali. Quem nos perde próximo episódio. Obrigado.